Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a importância da linguagem jurídica mais clara, com mais comunicação entre o juiz e as partes. O nosso entrevistado é o juiz aposentado José João Calanzani, que é autor de vários livros, entre eles o Manual Prático da Linguagem Jurídica. Doutor Calanzani, então falamos no bloco anterior, o senhor disse que a importância do juiz se aproximar mais do cidadão, mais do povo. Como é que seria isso? A minha primeira experiência nesse sentido, quando eu fui juiz na primeira comarca... Monte Carmelo? Não, é Prados, pertinho de São João del Rei. Eu assumi lá no dia 1º de novembro de 88. E quando eu fui fazer a primeira audiência, eu notei que na sala de audiência havia um estrado de meio metro, em cima do estrado a mesa do juiz e a mesa da audiência embaixo onde ficavam as partes. A primeira coisa que eu fiz foi determinar que tirassem aquele estrado e que a minha mesa ficasse na mesma altura do povo que estava sentado, para não ter aquela ideia de imposição da justiça, que a justiça é que dá acesso ao cidadão a seus direitos. Não é o mobiliário que vai trazer esse respeito. Não é o mobiliário que vai trazer. Respeito, né? Quer dizer, o poder do juiz não está na imponência do mobiliário, mas está no poder da caneta. Já que o senhor está falando dessa aproximação, da modernização, o senhor acha que o uso da toga deveria ser revisto também? Até o próprio mobiliário que é usado no judiciário deveria ser mais próximo do cidadão? Também nós vivemos de símbolos, né? Quem sabe um novo decorador? Não, mas nós vivemos de símbolos. Talvez a Inglaterra, os juízes lá usam aquela peruca esquisita, né? Mas nós vivemos de símbolos. Por exemplo, a noiva não abre mão do vestido de noiva, né? Então tem uma tradição que tem que ser mantida. Existe uma certa tradição que tem que ser mantida. E também existe aquele também chamado temor reverencial, né? No dia em que a pessoa perde o respeito também pela justiça, né? Igual nós temos vendo casos no Brasil aí de botar fogo em ônibus e coisa, é quando... Já é barbárie, né? Já é falta de lei mesmo, né? Então, nós vivemos também de símbolos. É claro que não é o símbolo que vai dizer se serve ou se não serve, não é a toga, não é a gravata do juiz, etc. Mas, lá em Prados também, eu tive uma outra experiência que foi interessante, que quando eu cheguei na comarca, o promotor colocou lá um aviso assim, é proibido entrar no fórum sem sapato e de bermuda, né? E aí eu cheguei, aí me falaram, doutor, o senhor concorda com isso que está aí? Falei, por quê? É porque eu não tinha juízo, o promotor fez e tal, então às vezes ele fez para defender a casa e tal, mas vamos ver por quê. Mas por que vocês acham que tem que tirar? Porque chegou uma velhinha, estava uma chuva danada, ela não era analfabeta, viu esse aviso aqui, e ela estava descalço, e ela ficou tiritando na chuva e não entrou. E todo mundo ficou com o coração partido. Então eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, não é permitido entrar no fórum sem a vestimenta adequada. Se para ela, que era pobre, não tinha sapato, ela estava adequadamente vestida. Não pode desconhecer essa realidade. Desconhecer a realidade prática. Agora, ainda assim, doutor Calanzani, a gente vê várias iniciativas do próprio judiciário em buscando essa modernização, essa aproximação, digamos, essas mudanças de comunicação com a população. O senhor participou de uma publicação da Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, que é ligada aqui ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Qual que era o objetivo dessa publicação? Eu já proferi muitos cursos lá na Escola Judicial, na área de língua portuguesa, até para juízes novos que entram. Tanto que esse meu livro, Manual Prático de Língua Portuguesa, foi o desenvolvimento das aulas que eu proferi para eles no ano de 1996. Aula para os novos juízes, futuros novos juízes, quando eles estavam fazendo aquele curso na Escola Judicial. Formação, né? E, de vez em quando, a escola me convida para proferir curso para funcionários. Mas, às vezes, é uma semana de curso e é muita informação. E normalmente, o resultado é pouco. Mas hoje nós temos mídia, vai vir ali o processo eletrônico, né? Tudo online. Então, o desembargador Bahia Borges e o desembargador Tiago Pinto pensou, por que nós não fazemos um curso para auxiliar os funcionários, para rever as regras da língua portuguesa, agora que tem a reforma ortográfica, e
e falar da linguagem jurídica de uma maneira mais simples, objetiva, e colocar, então, Gotas de Língua Portuguesa. É o nome da publicação. É o nome da publicação. Então, a ideia é, de 15 em 15 dias, vir um assunto. Igual uma gota que penetra na terra e fertiliza, aquele assunto ele vai ler, tem um exercício, ele faz, e só daqui a 15 dias que vem outro. Então, ele fixa aquela ideia, aquele trabalho. Então, a intenção é exatamente isso. É partir do princípio de que a conta-gotas é mais fácil ensinar do que aos borbotões. Como que deve ser feita essa adequação da linguagem no texto jurídico? Existem termos técnicos, né? Eu não posso, a gente costuma dizer que eu posso, na linguagem comum, usar sinônimo. Bonito, belo, né? Lindo, né? Em direito tem certos termos que eu não tenho sinônimo. Para não afetar a precisão da decisão. Precisão. Igual matemática, por exemplo, né? Matemática, se eu falo hipotenusa, eu posso definir o que é hipotenusa, mas não posso arrumar um sinônimo. Então, petição inicial é petição inicial. O senhor, aliás, fez um livro a respeito disso, sobre a estrutura básica disso, destinado mais aos advogados. Os advogados abusam excessivamente dessa linguagem jurídica? Ali eu falo a seguinte expressão. Imagina que você está diante de uma fonte límpida e você diz assim, isto é água, eu estou com sede, eu quero água. Eu estou sendo objetivo, prático, direto. Agora, eu vou querer falar difícil e digo assim, isto é um líquido precioso, essencial para a manutenção da vida. Eu estou com sede, eu quero água. Aquele que está brigando com você, disputando com você, vai dizer, o líquido essencial para a manutenção da vida não é a água, é o sangue. Você não está com sede, você está anêmico. Então, quer dizer, faltou precisão, foi querer falar difícil, complicou o processo. Tem que ser objetivo. Como é que o senhor vê alguma iniciativa de alguns juízes de usar, por exemplo, peças de humor nas suas sentenças, até poesias? Isso é válido? Se for como argumento, né? Uma vez eu usei, por exemplo, um argumento de Shakespeare, né? Era um processo escabroso e eu disse, parodiando Shakespeare, vamos dizer assim, há algo de podre no reino do Ibituruna, que era em Valadares, né? Mas o que não pode fazer é, às vezes, você querer utilizar uma opinião pessoal, igual aconteceu com um colega nosso do Rio de Janeiro, no caso do Guilherme de Pádua, naquele homicídio daquela atriz, né, a Yasmin, Daniela Pérez, que na sentença de pronúncia ele colocou lá assim, a badalada atriz, em vez de colocar só a atriz. Isso provocou um mal-estar em todos os artistas da Globo, porque aquele adjetivo estava depreciando a figura da atriz. Então, evitar esse lado pessoal, subjetivo, e só dizer o fato, a atriz. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Calanzani. Eu gostaria então que no próximo bloco o senhor avaliasse as influências de outras mídias, de outros meios de comunicação sobre a linguagem jurídica, como a televisão, por exemplo, que faz transmissão ao vivo de julgamentos, no caso do Supremo Tribunal Federal. A gente volta em instantes.